educação é fundamental no crescimento individual e na formação de conhecimento. Desde o jardim de infância até o ensino superior, os professores são mentores no percurso dos alunos. Atrás de nós está uma instituição que forma muitas mentes orientadoras de crianças e jovens. A Escola Superior de Educação de Lisboa recebe todos os anos alunos que no futuro vão passar conhecimentos às gerações mais novas. Durante os meses de confinamento, com universidades e politécnicos a funcionar à distância, professores e alunos usaram meios digitais para continuarem ligados. Mas esta mudança foi um problema para muitos estudantes. O repórter E2 vai mostrar-te o que foi feito para apoiar os alunos que não tiveram condições para acompanhar o ensino à distância. Ora vê! A falta de internet, equipamento e não ter espaço em casa foram alguns dos problemas que muitos alunos enfrentaram durante a pandemia. Segundo um estudo da Organização Internacional do Trabalho, a Covid-19 deixa 1 em cada 8 jovens sem qualquer acesso a aulas, ensino ou formação. Bom, nós tivemos um grande desafio que foi passar do ensino presencial para um ensino, vulgo dito à distância, mas que essencialmente foi um ensino de recurso ou de emergência, através dos meios tecnológicos disponíveis. Há também uma situação de maior pressão psicológica, as condições de funcionamento não foram as ideais, ter de estudar com aulas à distância, no quarto, com os pais, os avós, os irmãos mais novos, na mesma casa ou partilhando residência com outras pessoas, são situações de grande desgaste, inclusive o desgaste emocional que o confinamento originou e, portanto, tudo isso gera-nos preocupação. O município de Oeiras criou soluções para o ensino básico e secundário. Identificou alunos e professores sem os meios tecnológicos necessários. Dos alunos que precisavam de equipamento tecnológico, precisavam de acesso à internet ou precisavam de webcams e conseguimos disponibilizar equipamentos a todos os alunos que precisavam e a todos os professores que necessitavam. Além disso, contratualizámos uma plataforma para poder criar turmas virtuais e aulas à distância, a Cisco WebEx, e com garantias de segurança e de proteção de dados para os utilizadores. E com a Altice criámos 2 linhas verdes que funcionavam das 8 às 18 para apoio técnico, quer ao nível do material, quer ao nível do funcionamento da plataforma, uma dedicada a famílias e a alunos, outra dedicada a professores. No ensino básico e secundário existiram apoios financeiros e materiais. No entanto, os alunos universitários tiveram dificuldades económicas, para as quais não viram resposta. A comunicação social prestou muita atenção a 1,3 milhões de alunos que correspondem àquilo que é o ensino básico e secundário. Esqueceu-se de cerca de 300 mil que compõem o ensino superior e isso, de facto, é uma situação que teremos de resolver no futuro. Nós tivemos uma grande limitação ao nível do Orçamento de Estado. Ao contrário daquilo que aconteceu no básico e secundário, onde foi anunciada uma medida para a compra de equipamentos no valor de 40 milhões de euros, que neste momento nem sequer se verifica concretizada, no ensino superior não houve, de facto, nenhuma medida ao nível do orçamento suplementar e neste momento também se desconhece, estamos perto de entrar nas negociações para o Orçamento de Estado, e desconhece qualquer medida que possa permitir um apoio extraordinário para os estudantes e para as instituições. Segundo um inquérito sobre opiniões de estudantes de universidades e institutos politécnicos, 59% dos alunos afirma sentir-se prejudicado com o ensino à distância em relação ao ensino presencial.
Isto colocou, obviamente, grandes desafios, sobretudo naquelas componentes de ensino que são mais práticas, em que os alunos não podem praticar com os equipamentos, não têm os estúdios de televisão ou outros disponíveis, mas também depois, mais tarde, em relação aos estágios curriculares, com indisponibilidade para receber esses alunos. Tudo isto significa limitações em relação depois à experiência para o mercado de trabalho, que certamente são desagradáveis e desaconselháveis para qualquer aluno. Portanto, há aqui uma situação de limitações. O ano letivo 2020-2021 começa assim com o novo modelo de ensino. Algumas aulas são presenciais e outras online. Para os alunos de ensino básico, as salas de aula deixaram de ser na escola e passaram para a televisão. E no Panorâmica de hoje vamos estar à conversa com a professora Ângela Moraes, que nos vai falar sobre o projeto da Telescola. Acompanha. É professora há mais de 20 anos. Atualmente dá aulas no Colégio Atlântico, no Seixal. No ano passado, foi uma das docentes convidadas a participar no projeto Telescola. Neste Panorâmica, vamos falar com Ângela Moraes e perceber como foi dar aulas em tempo de pandemia. Quero agradecer ter aceito o nosso convite e queria começar por perceber como é que foi participar no projeto da Telescola. Foi uma experiência que jamais eu pensei que iria viver. Foi muito gratificante. Penso que 90% foi de felicidade, de superação, 10% de frustração. A frustração de não conseguir ver os alunos. E como é que foram escolhidos os professores para participar no projeto? A escolha foi feita da seguinte forma. Existiu um convite por parte do Secretário de Estado a várias escolas e também colégios privados. E sendo eu professora já há 8 anos do Colégio Atlântico, estava integrada dentro do corpo docente, a disciplina de Educação Musical também estaria inserida nas aulas que iriam ser lecionadas no Estudo em Casa e foram escolhidos os professores. E depois, quando começaram a gravar, houve alguma formação a nível da comunicação dentro da televisão? Não. Esse também foi o meu receio e agradeço desde já o apoio que a direção do colégio nos deu, tanto a mim como aos meus colegas, a forma como nos incentivaram e motivaram a aceitar este projeto, porque eu fiquei muito assustada com o facto de ter que falar para uma câmara e não ter nenhuma formação. Não houve formação alguma. A produção da RTP foram incansáveis connosco, mas a formação que tivemos foi terás que olhar para a câmara que tem a luzinha vermelha e depois apaga e vai para a outra. Foi só neste sentido. As aulas não tinham cortes, eram seguidas e é como se estivéssemos em direto. E como é que era feita a preparação das aulas? A preparação das aulas era feita da seguinte forma. Nós temos um grupo de trabalho, a minha disciplina chamava-se Educação Artística, tinha 4 grupos de trabalho, neste caso de ensino, 4 áreas de educação: artes visuais, dança, teatro e música. Eu estaria sempre sozinha em música, fazia as minhas planificações, falava com o grupo e teríamos também a ajuda, neste caso a colaboração da DGE. E foi uma proposta que aceitou de imediato? Não. Como disse atrás, a direção do colégio teve culpa, neste caso, pela minha aceitação ao projeto, porque fiquei amedrontada com o facto da minha disciplina viver muito do produto final dos alunos. Os alunos são a aula, são a parte integrante da disciplina e são eles que fazem música. Então, o facto de ter que passar esses conteúdos para alunos que eu não estaria a ver, que não conseguia, desta forma, possivelmente motivar para que corresse bem, estava com muito medo. Mas então foi quando a direção do colégio disse: tens que ser tu mesma. E pronto, e foi o que eu tentei. E acha que esta opção de existir a telescola trouxe vantagens para os alunos? Eu penso que sim, vantagens no sentido de os alunos que não tinham acesso à internet conseguiam estar ligados pela televisão, não é? pela TDT, a conteúdos
que seriam trabalhados em sala de aula. Eu penso que foi produtivo nesse sentido. E se calhar isso não poderá ter uma influência negativa neste ano escolar, porque os professores têm maneiras diferentes de ensinar. E se calhar um aluno que teve acesso ao professor logo e outro que teve apenas à telescola, depois isso não poderá ter influência naquilo que ele aprendeu? Claro que sim. É por isso que as primeiras semanas do primeiro período serão exclusivamente para colmatar essas mesmas falhas. Iremos reforçar os conteúdos que no terceiro período teriam que ser dados. Então, o professor de cada turma irá reforçar as aprendizagens desses mesmos conteúdos que foram dados através da televisão ou através da internet, que, como muitas escolas, a maioria devem ter utilizado, pelo menos nós no colégio. Fizemos esse acompanhamento aos nossos alunos através de plataformas educativas. E conseguia ter um feedback das suas aulas? Inicialmente pensaria que não, mas depois agradavelmente tive. Tive um feedback de alunos que eram novos alunos, alunos que começaram a acompanhar-me através da televisão. Muitos pais, encarregados de educação, até professores da minha área e alunos, entraram em contato comigo através das redes sociais. E foi muito gratificante saber que esses novos alunos estavam a receber aquilo que eu estava a dar. Então, consegui receber um feedback que eu conseguia chegar a eles, na casa deles, e que conseguia passar um pouco de educação musical. E eu fiquei feliz e o feedback foi muito positivo. Quando estava a dar as aulas, tinha a percepção do número de pessoas que estava a assistir? Não tinha. Não tinha, mas tentava imaginar que eles estavam sentados, que tinha alunos sentados a assistir, e muitas vezes olhava para a equipa da RTP e para os meus colegas, meus queridos colegas, que estiveram sempre a acompanhar-me incondicionalmente. E posso dizer também o nome do Vítor, um colega meu que pertence à direção do colégio, que, não sendo da aula de educação musical, meu colega, ajudava-me para fazer vídeos. Também gostaria muito de agradecer a ele, porque eu estava sozinha e ele é que me fazia os vídeos, e foi uma enorme ajuda. Mas sim, eu tentava imaginar que tinha alunos a acompanhar-me, tanto os meus colegas como a equipa, imaginava, e isto também aconteceu uma aula ou outra que eu chamei para participarem no estudo em casa, na aula que eu estava a gravar. E estava só a dar aulas na telescola ou também estava a dar aulas aos seus alunos? Eu continuei a dar aulas, porque lá está, tinha os meus alunos do Colégio Atlântico, segundo ciclo e primeiro ciclo, e tínhamos que fazer um acompanhamento diário, semanal, porque tinham também uma aula semanal que tinha que acompanhar. Foi um trabalho redobrado. E a música é uma disciplina difícil de transmitir, não estando presencialmente com um aluno? Eu penso que sim, porque o aluno é a música, não é? E o desafio da disciplina de educação musical, expressão musical, música, o que seja, o principal objetivo é fazer com que o aluno consiga trabalhar a sua musicalidade através do seu corpo e da sua voz. E eu penso que é difícil. É difícil, não estando a vê-lo, eu não consigo motivá-lo, mas só eles lá em casa é que poderão saber se eu consegui motivá-los ou não e conseguir tirar ali um pouco de musicalidade do corpo. E como é que está a preparar este novo ano letivo? Eu penso que tem que ser pensado quase semana a semana. Temos que ter muito bem implementadas regras de segurança que são enviadas pela DGE e em conformidade também com o Ministério da Educação. Na minha disciplina não podemos partilhar instrumentos musicais, então vamos pensar a educação musical de outra forma, vamos construir os nossos próprios instrumentos, os alunos, com materiais recicláveis, lixo, caixas de iogurte, tudo aquilo que os alunos conseguirem imaginar. Vamos construir os próprios instrumentos, que estejam sempre com eles, que não sejam partilhados com o colega, e fazer música com o corpo. E como é que está a adaptar estas novas condições às suas aulas, no sentido um bocadinho
da higiene e da separação, por exemplo, tem que haver de 1 metro de distância entre os alunos? Exatamente, dentro da sala de aula, neste momento, a sala de aula de educação musical da escola não será utilizada pelas turmas, porque as turmas têm intervalos de 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, o que seja, não podem utilizar os materiais que estão dentro daquela aula, daquela sala, que seria para todas as turmas da escola. O que vai acontecer é que vou à sala de cada turma, onde já tem o metro de distância, que será para todas as disciplinas, e eu chego e vou ter que me adaptar. E muitas das vezes serão aulas ao ar livre. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada pelo convite. Vamos agora conhecer Fátima Lopes Cardoso, licenciada em jornalismo pela Escola Superior de Comunicação Social. Atualmente ocupa o papel de professora na mesma escola onde foi aluna. No Meio de hoje falamos sobre os novos desafios que teve de enfrentar numa altura de pandemia. Sem uma docente de jornalismo, o jornalismo seria mais desorganizado e confuso. Sou jornalista desde 1997, nos últimos anos mais em freelance, em colaborações. Sou professora no ensino superior, aqui na ESC e também em outras instituições. Comecei no jornalismo, no Jornal Capital. Aliás, eu quando entrei como aluna da ESC já tinha alguma experiência como jornalista também, de 3 anos. Sempre trabalhei muito nas áreas da cultura e sociedade, em imprensa, em várias revistas, em vários jornais. Muitas vezes há histórias incríveis que estão escondidas no país real. E não estamos a falar de sensacionalismos, não. Estamos a falar de histórias de gente que tem percursos de vida e extraordinários. O jornalismo tem de alguma forma, é tudo muito rápido, não nos deixa pensar. Essa vontade de querer ser docente foi exatamente para parar um pouco, para pensar as coisas, como é que se concretizam, porque é que acontece assim. Em 2006 comecei a achar que se calhar queria dar outro contributo também ao jornalismo e comecei a lecionar. E penso que realmente a vida tem muitas vidas. Nunca imaginei, enquanto aluna, poder ser professora. E estou sempre a aprender coisas com os meus alunos. E eles estão a aprender comigo, eu estou a aprender com eles. Tenho essa clara noção. Foi uma verdadeira aprendizagem, desafio. Sobretudo o desafio não tanto de preparar as aulas, né? Porque as aulas, basicamente, nós já temos os nossos saberes, melhoramos um pouco, mas a comunicação através de um computador e não olhar nos olhos dos alunos ou não poder aproximar, o que seja, criar e manter esse entusiasmo não é fácil, não é? Mas é tentar ser criativo, trazer pessoas que podiam partilhar experiências, não só a minha, não podia usar os mesmos modelos de uma aula tradicional. Então foi um pouco isso, criar novas dinâmicas e tornar as aulas o mais interessante possível dentro das limitações que nós tínhamos, que era uma barreira, que era um ecrã, não é, de computador. Quando tenho imensos trabalhos de editar dos meus alunos para classificar, fica muito pouco tempo para escrever. Muitas vezes tenho que recusar trabalhos porque não dá mesmo. Então tenho que sempre gerir quando tenho alguns espaços livres para não perder esta coisa, este contacto com o jornalismo, para não deixar de ser, de certa forma, exercer jornalismo, porque acho que é isso que eu também transporto para as aulas. Este paralelismo entre o universo mais académico das ideias e depois o universo mais prático. Também tem ideias, naturalmente, sem elas não haveria jornalismo. Eu tenho algumas amigas que dizem que eu sou uma jornalista em modo professora. Eu gostava de voltar a ter tempo para escrever algumas reportagens que precisam de tempo. Contar essas histórias que exigem uma outra profundidade e uma outra dedicação. Há algumas qualidades que são imprescindíveis ao exercício profissional. Nunca desistir, muita vontade de saber e que vai levar à leitura e que vai levar depois à comunicação e ao jornalismo e à informação. Acordar e sentar à frente do computador. Esta foi a realidade de muitos alunos nos últimos meses. Através dos ecrãs, as escolas procuraram manter a qualidade do ensino, mas estaremos a aprender melhor
o mesmo ou pior que antes da pandemia? O repórter E2 vai mostrar-te qual o futuro da educação em Portugal. A 16 de março de 2020, o Governo decretou o fecho de todos os estabelecimentos de ensino em Portugal. Todas as atividades letivas presenciais foram suspensas devido à evolução da pandemia de Covid-19. Impôs-se assim uma nova forma de ensino, aprender à distância. Nós não estávamos à espera que em 15 dias se implementasse a nível nacional todo um novo sistema de funcionamento da atividade universitária, aquilo que as universidades vinham alertando para a necessidade de preparar, ou seja, a digitalização, preparar uma nova universidade para o século XXI. As aulas passaram a ser feitas através de ecrãs. Universidades e politécnicos apostaram na formação dos professores a nível das plataformas tecnológicas. A adaptação ao novo modelo de ensino foi rápida, mas o ano letivo foi marcado por alguns desafios. De início, devo dizer que foi bastante difícil da nossa parte, foi manter o contacto com o estudante. E aí sim houve um esforço enormíssimo, mas as novas tecnologias o permitem, nomeadamente nós fomos contactando os estudantes no sentido de quais as dificuldades, quer do ponto de vista da aprendizagem e mesmo aqueles que já atravessavam problemas financeiros, que de todo o mais importante era evitar o abandono devido a questões financeiras. Passaram quase 8 meses. O novo ano letivo já se iniciou entre o presencial e o online, num ano marcado pelo envolvimento da educação com as plataformas digitais, por onde passará o futuro do ensino superior. Muitas daquilo que será os novos contextos de ensino e aprendizagem passarão por momentos de ensino à distância, quer assíncronos, quer por uma presença física nas salas de aula, nos laboratórios, mas também fora dos contextos tradicionais dos institutos politécnicos, das universidades, onde nós iremos para o terreno. Nós devemos olhar para uma oportunidade para repensar o sistema de ensino superior. E para isso é necessário algum investimento, é preciso adequar os próprios espaços letivos a uma nova realidade, uma universidade preparada para coabitar com a crescente digitalização, é preciso repensar as metodologias de ensino à distância, privilegiar algumas destas práticas, mas não há nada que substitua o ensino presencial. Em ano de pandemia, o ensino superior ficou marcado por vários desafios, mas também pelo aumento do número de vagas. Houve um aumento de 10% relativamente ao ano anterior. Portugal deve apostar na educação e não podemos olhar apenas como um melhor formato para penetrar no mercado de trabalho, mas também como uma forma de democratizar as instituições, democratizar o país. Que o ensino superior deverá ser para todos e, portanto, não tenho a mínima dúvida que nós vamos assistir a públicos não tradicionais que vão ingressar mais no ensino superior. Este ano, o número de candidaturas ao ensino superior aumentou. Na primeira fase, concorreram 62.675 candidatos, o maior número dos últimos 25 anos. O total de entradas nas duas fases de concurso ascendeu a quase 54 mil. Por hoje é tudo. Para a semana estamos de volta com mais novidades. Entretanto, não percas os nossos conteúdos exclusivos. Acompanha-nos no Instagram e no Facebook, em E2.escs e no YouTube, em E2escs. Até para a semana!